Como recomeçar quando você nem sabe mais quem é? Sabe quando alguém te chama e por um segundo você percebe que quase ninguém te chama mais pelo teu nome? Te chamam de mãe, de esposa, de filha, de funcionária, de dona de casa, de responsável, de forte, de guerreira, de tudo, menos de você. E aí, um dia qualquer, sem nenhum grande acontecimento, você olha no espelho e pensa: quem é essa mulher aqui? Não porque você não reconhece mais o rosto, mas porque você não reconhece mais a vida. Você não sabe mais do que gosta, você não sabe mais o que quer, você não sabe mais quando foi a última vez que se escolheu de alguma forma o que você queria. Não porque precisava, não porque alguém dependia de você, não porque era sua obrigação, mas porque aquilo fazia sentido total para você. E aí, quando alguém fala, você precisa recomeçar, parece bonito, só que por dentro você pensa: recomeçar como? Se eu nem sei mais quem eu sou. Olha, respira um pouco, porque talvez você não tenha desaparecido. Talvez você tenha ficado escondida por muito tempo atrás de todos os papéis que precisou carregar. E hoje eu queria conversar com você sobre isso. Não sobre virar outra mulher, mas sobre começar a se reconhecer de novo. Oi, eu sou a Adriana e aqui no canal a gente conversa sobre reconstrução feminina real, sobre autoestima, sobre relacionamentos, recomeços, maturidade, dores que muitas mulheres vivem em silêncio e sobre como uma mulher que passou muito tempo sobrevivendo pode aos poucos voltar a existir. Eu não estou aqui como uma psicóloga, não estou aqui como uma coach, não estou aqui como alguém que vai te dizer: faz isso e a sua vida muda. Não. Eu estou aqui como uma mulher real, conversando com outras mulheres reais, mulheres que já cuidaram demais, que já aguentaram demais, que já se calaram demais, que talvez tenham passado anos sendo necessárias para todo mundo, mas invisíveis para si mesmas. E hoje a conversa é para você que sente que precisa recomeçar. Mas antes disso, precisa lembrar quem é. Às vezes, quando a gente fala em recomeço, parece que estamos falando de grandes decisões, separar, mudar de casa, mudar de trabalho, começar uma vida nova, dar uma virada. Mas tem um tipo de recomeço que quase ninguém vê. É aquele que acontece antes de qualquer decisão. Decisão grande. É quando a mulher começa a perceber: eu não sei mais quem eu sou fora do que eu faço pelos outros. E isso é muito profundo, porque muitas mulheres não se perdem de uma vez.
Não como acordar num dia e pronto, sumiu. Não, ela vai se perdendo aos poucos. Ela deixa de usar uma roupa que gosta porque alguém criticou. Deixa de falar o que pensa porque quer evitar discussão. Deixa de sair porque tem muita coisa para resolver. Deixa de descansar porque se sente culpada. Deixa de sonhar porque parece tarde demais. Deixa de se cuidar porque sempre tem alguém precisando primeiro. Deixa de se escolher porque aprendeu a se adaptar. E quando percebe, a vida inteira dela foi organizando ao redor as necessidades dos outros, dos filhos, do marido, da casa, da família, do trabalho, das contas, das crises, das urgências. E ela foi ficando para depois. Só que esse depois, às vezes, dura anos. E aí vem aquela sensação: eu não sei mais do que eu gosto. Eu não sei mais o que eu quero. Eu não sei mais se essa vida é minha ou se só fui eu empurrando. E talvez o problema oculto não seja a falta de força. Talvez seja o excesso de abandono de si. Não abandono feito de propósito, mas aquele abandono silencioso de todos os dias, quando você se coloca por último, tantas vezes que começa a acreditar que esse é o seu lugar. Mas você não perdeu a sua identidade de uma vez. Ela foi ficando escondida através dos papéis. Pensa comigo. Por muitos anos, talvez você tenha sido chamada pelo que entregava. A que resolve, a que aguenta, a que cuida, a que entende, aquela que perdoa, aquela que espera, aquela que dá conta, a que não reclama, a que sempre dá um jeito. E no começo, talvez isso tenha até parecido força, porque a gente aprende que ser forte é bonito, ser necessária é bonito, ser aquela pessoa que todo mundo procura é bonito. Só que existe uma diferença entre ser amada e ser usada como apoio o tempo inteiro. Existe uma diferença entre cuidar e desaparecer dentro do cuidado. Existe uma diferença entre ser forte e nunca ter tido permissão para desabar. E talvez você tenha passado tanto tempo sendo tudo para os outros que esqueceu de perguntar quem você era quando ninguém precisava de nada. Quem é você quando não está resolvendo um problema? Quem é você quando não está tentando manter a paz? Quem é você quando não está explicando, justificando, cuidando, limpando, organizando, pagando, aguentando? E essa pergunta pode até dar um vazio, porque talvez faça tempo que você não encontre fora as obrigações. Mas olha, isso não significa que você não existe mais. Significa que você precisa se procurar com carinho, porque a mulher que você é não morreu.
ela ficou abafada pela rotina, pela dor, pelos relacionamentos difíceis, pelas responsabilidades, pela necessidade de sobreviver. E talvez agora o recomeço não seja inventar uma nova identidade. Talvez seja tirar aos poucos as camadas que cobriram você. A camada de culpa, a camada de medo, a camada da vergonha, a camada do eu tenho que dar conta, a camada do não posso decepcionar ninguém, a camada do agora é tarde para mim. Não é tarde, mas talvez seja a hora de voltar a se chamar pelo nome. Antes de ser mãe, de ser esposa, antes de ser ex, antes de ser cuidadora, antes de ser forte. Você é uma mulher. E essa mulher precisa voltar a aparecer. E o sinal mais claro que você se perdeu quando não sabe mais responder o que quer, tem uma cena simples que diz muito. Alguém pergunta assim: o que você quer comer? E você responde: qualquer coisa. Perguntam: o que você quer fazer? Tanto faz. O que você gosta? E você trava. Parece uma pergunta boba, mas uma mulher que passou anos se anulando, escolher pode virar uma coisa difícil, porque ela se acostumou a pensar primeiro no outro. O que os filhos gostam, o que o parceiro prefere, o que a família acha melhor, o que dá menos trabalho, o que evita conflito, o que cabe no orçamento, o que não incomoda ninguém. E aí, a vontade dela fica tão esquecida que quando aparece espaço para se escolher, ela nem sabe mais por onde começar. Olha, isso acontece com muitas mulheres. E não é frescura, não é falta de personalidade, não é fraqueza. É o resultado de anos vivendo no modo adaptação. Você vai se moldando tanto para caber na vida dos outros que um dia não sabe mais qual é o seu formato original. E talvez você perceba isso nas pequenas coisas. Você não sabe mais que música gosta. Não sabe mais que roupa combina com você. Não sabe mais o que te diverte. Não sabe mais o seu sonho, que ele ainda é seu. Não sabe mais se quer ficar ou ir embora. Não sabe mais se está cansada ou se está triste. Não sabe mais se ama ou se só tem medo da mudança. E quando a mulher chega nesse ponto, ela costuma se assustar. Porque parece que perdeu o controle da própria vida. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa com calma. Você pode recomeçar pelo pequeno. Não precisa descobrir agora o seu propósito. Não precisa decidir sua vida inteira. Não precisa responder quem sou eu. Tudo isso de uma vez, sabe? Começa recuperando pequenas preferências. Hoje, o que eu quero vestir? Hoje, o que eu quero comer? Hoje, qual a música que me faz bem? Hoje, qual lugar da casa eu posso arrumar para respirar melhor? Hoje, eu quero falar ou quero ficar em silêncio? Hoje, eu quero dizer sim de verdade ou estou dizendo sim
só por medo. Parece simples, mas uma mulher que passou anos se ignorando precisa reaprender a se escutar. Nas pequenas escolhas, é assim que ela começa a voltar. E recomeçar não precisa ser abandonar todo mundo, mas precisa parar de abandonar você. Eu acho importante falar isso porque muita mulher sente culpa só de pensar em si. Parece que se ela se escolher um pouco, ela está sendo egoísta. Se descansar, está sendo irresponsável. Se disser não, está sendo dura. Se colocar limite, está sendo ingrata. Se quiser mudar, está sendo exagerada. E aí ela continua no mesmo lugar, não porque quer, mas porque tem medo de magoar todo mundo. Só que pensa comigo, quantas vezes você se magoou para não magoar ninguém? Quantas vezes você engoliu o choro só para não criar problemas? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia só para manter as coisas em paz? Quantas vezes você disse tudo bem e não estava tudo bem? E olha, voltar para si não significa virar uma pessoa fria. Não significa abandonar os filhos. Não significa tudo de qualquer jeito. Não significa sair ferindo as pessoas. Não significa pensar só em você. Não é isso. Voltar para si, lembrar que você também é alguém, é colocar sua vida na lista, é parar de viver como se as suas necessidades fossem sempre menos importantes. É entender que amar os outros não deveria exigir de você, porque tem um tipo de amor que vira prisão quando só uma pessoa cede. Tem um tipo de cuidado que vira peso quando só uma pessoa carrega. Tem um tipo de força que vira doença quando ninguém pergunta se você está bem. Então, talvez o seu recomeço comece com uma frase pequena. Eu também preciso. Eu também preciso descansar. Eu também preciso ser ouvida. Eu também preciso de respeito. Eu também preciso de tempo. Eu também preciso de carinho. Eu também preciso de paz. Eu também preciso existir. Pode parecer simples, mas uma mulher que passou anos sendo última prioridade, ela é enorme. E algumas pessoas podem estranhar quando você voltar a existir. Essa parte é delicada. Porque quando a mulher começa a voltar para si, nem todo mundo comemora. Algumas pessoas estavam acostumadas com a sua versão que aceitava tudo, a versão que não questionava, a versão que resolvia, a versão que perdoava rápido, a versão que não pedia nada, a versão que se contentava com migalhas, a versão que fazia tudo para manter a paz. E quando você começa a dizer não, agora eu não posso, eu preciso pensar. Isso me machuca. Eu não aceito mais desse jeito.
Eu também tenho vontade. Pode incomodar. E talvez alguém diga: você mudou. E talvez tenha vontade de responder: mudei mesmo. Mas não precisa responder com raiva. Às vezes, você só precisa entender por dentro: sim, eu mudei. Porque aquela versão minha estava cansada demais, estava ferida demais, estava sozinha demais, estava se apagando demais. Nem toda mudança precisa ser anunciada. Você não precisa fazer um discurso, não precisa provar nada, não precisa convencer todo mundo. Às vezes, a mudança vai ser tão silenciosa, você para de explicar tanto, sabe? Para de implorar consideração. Para de correr atrás de quem só te procura quando precisa. Para de aceitar conversas que te diminuem. Para de se colocar em ambientes onde você sempre sai menor. Para de pedir desculpa por não ter limite. Isso também é recomeço. Não é cinematográfico, não tem música alta, não tem cena de virada de filme, mas é real e de verdade. Talvez as mudanças mais importantes sejam justamente essas que ninguém vê no começo. Aquelas que acontecem por dentro, sabe? Quando você pensa: eu não quero viver mais contra mim. E você não precisa se reinventar. Você precisa se reconhecer de novo. Hoje, fala-se muito em reinventar, virar uma nova mulher, construir uma nova versão, nascer de novo. E eu entendo a intenção, mas às vezes isso coloca mais peso ainda, sabe? Porque a mulher já está cansada, já se sente quebrada, já acha que não sabe mais quem é. E ainda precisa virar outra pessoa? Não. Talvez você não precise virar outra pessoa. Talvez você precise se reconhecer de novo. Lembrar o que te fazia rir. Lembrar como era se arrumar sem se criticar. Lembrar o que você gostava antes de dizer que era bobagem. Lembrar quais sonhos você abandonou porque parecia tarde. Lembrar que você tinha opinião, que você tinha gosto, que você tinha vontades, que você tinha brilho. Talvez tudo isso ainda esteja aí. Não igual como antes, porque a vida da gente muda. As dores mudam, os anos mudam, as responsabilidades mudam. Mas existe uma essência que não desaparece. Ela pode ficar soterrada, mas não desaparece. E talvez recomeçar seja isso. Não tentar voltar a ser quem você era aos 20. Não tentar ser a mulher que os outros esperam. Não tentar copiar a vida de ninguém, mas perguntar: quem eu sou hoje? Depois de tudo que eu vivi. Não quem eu fui. Não quem eu esperava que eu fosse. Não quem eu precisei ser para sobreviver. Quem sou eu agora? Essa pergunta não precisa ter resposta imediata. Ela pode ser vivida aos poucos, em cada escolha, em cada limite, em cada cuidado.
em cada pequena decisão que diz: eu ainda estou aqui. Então, olha, se hoje você sente que não sabe mais quem é, eu quero que você respire. Não se trata de estar quebrada, não se trata de ter perdido o valor, não se trata de ser tarde demais. Talvez você tenha passado tempo demais escondida através de papéis. Mãe, esposa, cuidadora, forte, responsável, a que aguenta, a que resolve, a que entende todo mundo. Mas antes de todos esses nomes, existe você, uma mulher com história, com marcas, com desejos, com cansaços, com sonhos, talvez adormecidos, com vontades pequenas que ainda podem voltar, com uma vida que ainda pode ser reconstruída. Você não precisa mudar tudo hoje. Não precisa responder quem é de uma vez. Não. Não precisa recomeçar de uma forma perfeita. Talvez hoje o recomeço seja só se perguntar: o que eu quero? O que eu sinto? O que eu não quero mais fingir que está tudo bem? Que pequena parte minha eu posso recuperar agora? E isso já é muito, porque uma mulher não volta para si de uma vez. Ela volta em pedaços. Uma que ela consegue dizer, um descanso que ela se permite, uma roupa que ela escolhe, uma conversa que ela para de evitar, um cuidado que ela retoma, uma decisão que ela toma com mais respeito para si. E aos poucos ela começa a se reconhecer, não como antes, mas talvez de um jeito mais verdadeiro, mais maduro, mais inteiro, não perfeito, possível. Então, comenta aqui: eu quero me reconhecer de novo. E me conta, se você sentir vontade, qual parte sua você sente que ficou esquecida por tempo demais?